Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De TD Jakes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 13. A vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora da Escola Bíblica Dominical, da Sala de Jovens. Estamos chegando à última lição do nosso trimestre, 13ª lição, que tem por título A Vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Como se trata da última lição, é um momento propício para refletirmos sobre o conteúdo, sobre as aulas que nós temos ministrado no decorrer desse trimestre. A tua atuação como professor, é importante que você faça essa avaliação, receba dos seus alunos um feedback, um retorno sobre a sua didática, sobre a forma como você lidou com as questões no decorrer do trimestre. É sempre importante esse tipo de reflexão. Também eu gostaria de receber o seu feedback, o seu retorno. Entre em contato comigo pelas redes sociais, me repassando as experiências, o que achou de mais relevante, de mais importante, o que tocou na tua vida, na vida dos teus alunos no decorrer desse seriado de lições. Eu vou ficar muito honrado em receber o seu contato. Os meus contatos estarão aqui à disposição. Ficarei muito feliz em poder dialogar contigo em relação a todas as temáticas que nós trabalhamos no decorrer desse período. E hoje nós concluímos esta lição, uma lição que, creio eu, foi uma lição enriquecedora. Para mim foi muito importante como autor, como comentarista de lições bíblicas, mas também como cristão. Eu produzi esta lição bíblica em um momento muito importante da minha vida. Eu fui muito edificado, cresci na graça e no conhecimento, fui inspirado pelas palavras de Pedro, e eu espero que isso tenha acontecido com você. E chegando ao final do trimestre, nós coroamos o nosso estudo com essa reflexão tão importante. Já que nós falamos na primeira carta sobre esperança, principalmente a esperança que se vive na atualidade, nada melhor do que nós concluirmos também esse trimestre agora falando sobre uma esperança futura com relação a uma esperança aguardando a vinda de Jesus. Mas por que Pedro toca nesse assunto? Pedro toca nesse assunto exatamente porque os falsos ensinadores daquele contexto, eles estavam menosprezando o ensinamento da volta de Jesus, a parousia, que é essa confiança dos crentes em relação ao regresso, ao retorno de Jesus, para buscar a sua igreja, para vir como o Senhor que reina sobre o mundo. Percebam que Pedro, ele estabelece, ou ele diz da seguinte forma, aqui no capítulo 3 e no versículo 3, quando ele diz da seguinte maneira: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Quando Pedro ele se refere aos últimos dias, nós precisamos ter a convicção aqui que, biblicamente, essa é uma afirmação escatológica. Do ponto de vista bíblico, e todas as vezes que a Bíblia fala de últimos dias aqui em o Novo Testamento, a partir ali
da igreja primitiva, do dia de Pentecostes, nós já estamos vivendo nos últimos dias, porque é a confiança, é a expectativa da igreja. Então é nesse sentido que Pedro está se referindo aos últimos dias. Ele diz, virão escarnecedores. É importante nós percebermos aqui que os falsos mestres, eles são escarnecedores. O que é isso? São pessoas que zombam das convicções cristãs. São pessoas que ridicularizam, eles manifestam um desdém, um desprezo por aquilo que nós acreditamos. E eles estavam exatamente manifestando esse desdém, esse desprezo por esse tema central que é a volta de Jesus. Vocês falam, mas isso é como se fosse uma história, é uma brincadeira, é algo que não acontecerá. Não é isso que nós percebemos também muitas vezes dentro da sociedade contemporânea, que ridiculariza a fé cristã, ridiculariza as crenças essenciais e principalmente a volta de Jesus? Nós percebemos alguns programas de humor muito comuns na atualidade que zombam da fé cristã, acreditando que estão produzindo um certo entretenimento, quando na verdade estão basicamente ofendendo a fé alheia. Isso já acontecia naquele contexto, quanto mais nos dias em que nós estamos vivenciando. E Pedro prossegue dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Observe aqui a pergunta que era feita pelos falsos mestres, era: onde está a promessa da sua vinda? Em que termos? Ele está dizendo, olha, mas Jesus disse que voltaria, os cristãos dizem que Jesus voltará, mas o que aconteceu? Por que ele não veio até agora? Então, eles utilizam esse tipo de tática que é muito comum nos tempos contemporâneos, exatamente para desacreditar nessa base da fé cristã, que é a volta de Jesus. Mas além desse menosprezo, eles utilizam um argumento falacioso para tentar provar que eles estão certos. Olha só o que eles vão dizer, porque eles afirmam assim, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que eles fazem aqui, e eu coloco na lição bíblica e também no livro de apoio, é que esse argumento ele é falacioso porque ele é baseado numa premissa equivocada naturalista. Eles estão assumindo basicamente que desde que o mundo foi criado é a mesma coisa, que não há nenhuma alteração no decorrer do tempo. Então eles estão utilizando um pressuposto eminentemente naturalista, e o naturalismo não tem nada a ver com a fé cristã. O naturalismo acredita simplesmente naquilo que os olhos podem ver, naquilo que a ciência pode comprovar. Eles não acreditam no sobrenatural, naquilo que está além da capacidade física do homem. Isso contraria a fé cristã, porque a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, é algo eminentemente sobrenatural. Esse argumento é falacioso por quê? Porque Pedro ele prossegue afirmando assim, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, olha, os falsos ensinadores estão dizendo, desde que o mundo é mundo, não houve alteração. Eles estão voluntariamente ignorando, ou seja, eles estão tirando um aspecto central da história para defender aquilo que eles acreditam. O que eles estão deliberadamente estão ocultando? Eles estão ocultando primeiro que o mundo ele fora criado por Deus. Isso por si só é algo que está além da própria natureza, da ideia de naturalismo e de algo que a natureza existe por si só. Mas há um ponto aqui central que Pedro vai invocar para demonstrar que esses ensinamentos eram equivocados, para dizer o seguinte, olha, mas nós temos também a prova do próprio dilúvio para destacar que aquilo ali foi uma intervenção da parte de Deus no mundo. Ou seja,
Não é assim da forma como eles dizem, desde que o mundo não houve alteração. Houve sim, houve intervenção de Deus, porque Deus é um Deus que intervém. O que Pedro está deixando claro aqui é, da mesma maneira que Deus criou o mundo, da mesma maneira que Deus interviu através do dilúvio pelo poder dele, obviamente que ele pode muito mais do que isso, inclusive trazer ao retorno, retornar o seu filho, como ele assim o prometeu. E isso daqui é algo que nos chama a atenção. Por quê? Porque como é mais comum, aqueles que têm a tendência a disseminar esses tipos de enganos que contrariam frontalmente a fé cristã, eles têm esse tipo de ignorância deliberada. Como é comum, eles pegam passagens isoladas das Sagradas Escrituras, não se referem a elas, desprezam essas passagens e pegam outras passagens que simplesmente fundamentam aquilo que eles acreditam. Obviamente que esse tipo de situação, esse tipo de conduta é algo que é inadequado, algo que não há como se concordar. Mas observe, por conta disso, por essa razão, o cristão ele deve estar munido, ele está preparado para argumentar contra esse tipo de expediente. Se lá na primeira carta, Pedro ele fala, como nós estudamos, no capítulo 3, versículo 15, para estar preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança, aqui na segunda carta existe um outro tipo de apologética, que é uma apologética que contraria, que confronta os falsos ensinamentos. E para isso nós precisamos estar munidos, estar preparados de argumentos bíblicos, históricos, para refutar esse tipo de falso ensinamento. E nesse sentido é que Pedro vai chamar a atenção dos seus leitores. Além dele confrontar esses falsos ensinamentos que desdenhavam, colocavam em dúvida a promessa da volta de Jesus, ele destaca que a promessa da volta de Jesus, ela tem algumas características que estão presentes aqui nos versículos 8 e 9. Quando ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Primeira verdade que nós extraímos aqui dessa passagem é que o tempo de Deus é diferente do nosso. O homem, ele tem a sua forma de viver e o seu tempo, e acredita que Deus deve estar condicionado a esse tempo. E até a própria promessa de Deus estaria condicionado a esse tempo. Mas a promessa de Deus e o próprio Deus não se condiciona ao nosso tempo. A forma como Deus vê o tempo é muito diferente, até porque Deus é atemporal. Nós, seres humanos, estamos dentro do tempo. O Senhor, ele é eterno e está fora do tempo. Quando Pedro estabelece essa palavra aqui, ele está destacando simplesmente que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós estamos aguardando para hoje alguma coisa. Só que Deus ele tem uma forma de atuar no tempo que está muito além do nosso entendimento e da nossa mente. O segundo ponto que nós extraímos daqui, a segunda verdade, é que a promessa de Deus não está atrasada como muitos creem. Está aí no versículo 9, quando ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Para quê? Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo ponto aqui, portanto, é que o Senhor não está retardando a promessa dele, no sentido de que ele está atrasado. Não. A volta de Jesus, o retorno, o regresso do Senhor, não tem atraso algum. Não há atraso algum da parte de Deus, porque Deus ele não atrasa a promessa, ele não adianta, ele tem um tempo adequado dele. A volta de Jesus vem dentro do plano ideal de Deus para a nossa vida. O que a Bíblia está dizendo aqui é que ele é longânimo, no sentido de oportunizar. É o que nós percebemos, o que nós extraímos aqui dessa palavra, é que
é exatamente a ideia de que ele está dando a oportunidade de pessoas, de pecadores, virem ao arrependimento. Depois desses esclarecimentos, aí Pedro ele vai despertar a atenção dos seus leitores e também a todos nós que temos a oportunidade de ler essa palavra inspirada. Ele vai deixar para os leitores a seguinte afirmação ou o seguinte alerta: estejam preparados para a vinda de Jesus. Esse é o ponto. Ele está destacando o seguinte: olha, os falsos ensinadores desdenharam, eles não acreditam, mas nós que somos crentes, o que nós precisamos fazer? Devemos estar preparados. Quando chega no versículo 10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Aqui o que nós extraímos aqui, nesse versículo 10, na verdade, é um ponto central, é o alerta, é a vinda repentina, é o momento que o homem não aguarda. Assim como um pai de família, ele não sabe a que horas vem um ladrão, e isso também vai acontecer em relação à volta de Jesus, no que diz respeito a uma ação repentina. Então, essa afirmação aqui nos diz muita coisa no seguinte sentido: estejamos preparados, aguardando, confiantes a volta de Jesus. Essa afirmação da parte de Pedro, ela é essencial para nós, e nós precisamos cultivar na mente dos nossos alunos, você como professor, de valorizar esse aspecto central da fé cristã, que é esse anseio, que é essa expectativa, que é essa esperança suprema no regresso do nosso Rei, que ele de fato voltará. E nós precisamos estar preparados para este momento. Pedro, ele vai concluir a sua carta com alguns conselhos finais, e principalmente ele vai conclamar ao final da sua epístola que os seus leitores cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É exatamente essa afirmação que eu deixo para você, professor, e que você repasse para os seus alunos. Eu espero que tenha sido um trimestre proveitoso, que isto tenha acontecido, que você tenha crescido na graça, espiritualmente, na devoção, nas virtudes espirituais da fé cristã, mas também tenha adquirido mais conhecimento para a sua vida. E volto a enfatizar: conhecimento não no que diz respeito a informações, mas mais do que isso, de um conhecimento relacional e vivencial com Deus. Deus abençoe a tua vida, o teu ministério. Espero retornar a comentar um outro comentário bíblico, e até lá nós podemos nos ver novamente. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.